Olá, depois de termos visto a filosofia no século IV, século V e início do século XVI, chamada filosofia renascentista, na sessão de hoje eu vou falar para vocês sobre o iluminismo. Iluminismo é a filosofia do século XVIII, que é considerada mais uma cultura na Europa nessa época do século XVIII, que vai se interessar tanto pela epistemologia, ou seja, da maneira em como nós podemos atingir a verdade, construir o conhecimento, também na política, porque o século XVIII foi um momento muito delicado e de revoluções e de mudanças substanciosas na Europa, como a Revolução Francesa, que influenciou aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, no estado atual de Minas Gerais, a independência dos Estados Unidos, está tudo naquele contexto. Vamos lá, então. A filosofia iluminista vai ser a produzida, a construída no século XVIII, tendo como cenário geográfico local a França, a Inglaterra e a Alemanha. Ela vai ser produzida sobre duas perspectivas filosóficas, que é a epistemologia e a filosofia política. Essa epistemologia aqui, ela é feita com o racionalismo, que vem lá do Platão e do Aristóteles, e com o empirismo, que é a experiência que eu já tive a oportunidade de apresentar para vocês. A experiência porque a Inglaterra está experimentando, naquele momento do século XVIII da Inglaterra, estão começando a inventar, a criar as máquinas de produção, a máquina a vapor. E a ciência é concomitante, ou seja, para dar conta daqueles inícios de invenções, de criações, a ciência cria a tecnologia, inventa a tecnologia, que é um instrumento metodológico, um avanço. Para quê? Para dar conta dessa revolução industrial. Dizendo de outra maneira, a revolução industrial, ela influenciou a filosofia e a filosofia influenciou a sociedade para agir dessa maneira, fazendo com que a ciência se brotasse, ou seja, que a ciência se tornasse parte da vida da sociedade. A ciência, ela tem que produzir conhecimento útil para a sociedade, para mim, para você, para uma medicina que cure as doenças, que dê conta dos problemas patológicos da humanidade, uma indústria farmacêutica que produza medicamentos à altura do que nós precisamos. Não existe ciência obsoleta, não existe ciência caduca, ou seja, inativa. Por quê? Porque toda ciência ela é produzida de acordo com as necessidades da sociedade. Está aqui um exemplo da indústria, da Revolução Industrial na Inglaterra. E na parte política, porque aquele Estado absolutista que eu falei para vocês que Maquiavel incentivou, ainda persiste aqui. E a Igreja Católica ainda faz parte de uma maneira diminuta, ou seja, menor do que ela fazia na Idade Média, mas ela ainda participa do poder político. A Igreja Católica, ela vem acompanhando, ela vem como um carrapato no poder político, ela quer ficar no poder político. Hoje, por exemplo, a Igreja Católica está mais fora do poder político, mas outras igrejas também entraram nessa questão da igreja, da prática política. E essa revolução industrial vai também vai forçar a divisão de classes, que são as classes sociais. Vai gerar as categorias profissionais. O operário, o professor,
o enfermeiro, o engenheiro, o médico. Aqui vale a pena fazer uma observação sobre a diferença de classe social para a categoria profissional. A classe dos professores, não. O professor não é classe, é a categoria dos professores, é a categoria profissional dos professores, categoria profissional do médico, categoria profissional dos políticos, categoria profissional dos advogados e assim por diante. Classe social são os estratos, estratos com S. Porque extrato com X é o que se extrai, se tira, tá bom? O extrativismo da borracha na Amazônia, por exemplo. Tirou o leite da seringueira lá. Os estratos sociais são as categorias: classe alta, classe baixa, classe média, classe miserável, classe pobre, ok? Diferenciar de categoria profissional, tá bom? O Estado absolutista, então, ele vai ser combatido. Os filósofos renascentistas, eles vão criticar ferrenhamente a situação da corte, a situação da coroa, dos reis que ficam lá administrando, sendo o legislador, sendo o julgador, sendo o administrador da coisa pública. Não, mas isso está errado. É muita concentração na mão de uma família só. Tem que dividir isso. É por isso que a Inglaterra vai ser o berço da democracia moderna. É da Grécia que, embora não tenha se desfeito da monarquia, mas a Inglaterra, ela prima por uma dinâmica democrática muito eficaz. Por exemplo, se o primeiro-ministro não está bem, ele sai na hora. Não espera fazer impeachment, espera outra eleição. Não, você não está bem, sai e coloca outro. Faz eleição ali na hora e coloca outro. Ela é muito prática, ela é muito eficaz por conta dessas mudanças do século XVIII. Ninguém aguentava mais a população, a expressiva maioria da população trabalhando e a coisa pública nas mãos de uma família só ou de umas famílias só. E isso teve a ver também com aqueles burgos lá da Renascença. Tudo isso tem a ver com a filosofia, porque a filosofia vai criticar esse Estado absolutista. Vai dizer, não, o poder público pertence a todos e essas pessoas que administram o bem público têm que prestar conta. E nós temos que participar, nem que seja de uma maneira representativa. É preciso que haja uma representação popular. Daí vem a democracia lá de Atenas, que é contemporânea do nascimento da filosofia. Com o fomento, ou seja, com a dinâmica econômica aumentando, este senhor aqui, escocês, Adam Smith, que é um economista, ele vai chegar e vai dizer assim, olha, o Estado não deve se meter na questão econômica. Deixa que a produção dá conta disso. A lei do mercado, da oferta e da demanda, se encarrega de equilibrar e fazer justiça, cumprir com a ética, ou seja, com respeito ao consumidor numa linguagem contemporânea. Porque na época não existia código do consumidor, por exemplo, é óbvio, né? E ele disse, essa história do rei, da rainha, vir se meter nas leis, na dinâmica econômica, isso não vai dar certo. Não dá certo isso. É preciso que os comerciantes, eles mesmos se entendem com os consumidores, porque o consumidor não quer perder, o consumidor não quer ser enganado. Semelhantemente ao do produtor, seja o industrial, o comerciante ou o empresário, ninguém quer perder. Então, essa luta, essa reivindicação pelos seus direitos, equilibraria o mercado, que é a oferta e a procura. E ele vai dar o nome disso do laissez-faire. Laisser em francês significa deixar, permitir. Laissez-faire, deixa fazer. Faire é o verbo fazer no francês. Laissez-faire significa deixa fazer. Tá bom? E liberal, por quê? Porque liberou. Deixa liberado isso aí.
Todos têm os seus direitos, são grandinhos, vacinados e podem muito bem cuidar dos seus interesses. Quando se perceberem que estão sendo enganados, eles reclamam e chegam ao denominador comum. Não precisa da intervenção, da intermediação do Estado. Ou seja, era o Estado mínimo. O que é o Estado mínimo? O Estado mínimo é que o poder político fique restrito a uma mínima parcela, por exemplo, de produzir as leis, de julgar os delinquentes. Ou seja, essa história de estatais, de empresas públicas deveriam acabar tudo. O Estado não é para ter lucro, o Estado é só para administrar, cuidar da segurança pública, da saúde para quem não pode pagar um plano de saúde e assim por diante. Daqui vem esse termo que nós ouvimos com frequência nos dias atuais, o neoliberalismo. O que é o neoliberalismo? É um neologismo do liberalismo do século XVIII, lá do economista Adam Smith. Neo, em latim, significa depois. O mesmo depois. O neoliberal é uma mentalidade liberal, uma mentalidade nos moldes do Adam Smith, lá do século XVIII, praticada hoje. É neoliberal. É uma ideia lá do século XVIII transposta para cá, trazida para ser aplicada no século XXI. É a mesma ideia adequada, aplicada agora, que é diferente do pós. O pós-liberal seria uma outra ideia que substituiria o liberal, que não é o caso. Nós vivemos hoje o neoliberal, o neoliberalismo, ou seja, é a ideia do Adam Smith, lá do século XVIII, aplicada hoje, evidentemente, com as suas devidas adequações, ok? Essa ideia, essa produção intelectual, filosófica do século XVIII, ela vai influenciar a sociedade. A sociedade vai dizer, não, realmente é isso. Esse monopólio dessas pessoas no poder, eles acabam prejudicando a gente. Por exemplo, os Estados Unidos. As colônias nos Estados Unidos pegavam, produziam e mandavam o dinheiro lá para a Inglaterra. Que história é essa? Os norte-americanos disseram negativo. Esse negócio já foi longe demais. Nós queremos a independência. Aí o Thomas Jefferson escreveu a Carta de Independência e fizeram a independência dos Estados Unidos em 1776. Na França, algo semelhante. Da França, a Revolução Francesa trouxe a nobreza para o chão. Não, nós estamos trabalhando aqui, vocês vivendo no bem bom, negativo. Vamos fazer uma administração pública mais justa. A gente vive na miséria. Naquela época a França tinha um problema seríssimos. Paris tinha um problema de doenças por conta de falta de saneamento. O Foucault, o filósofo que eu comentei com vocês na aula anterior, ele tem umas passagens nos livros dele que ele conta como que foi a construção de Paris, das pessoas morrendo de febres, de pestes, e da nobreza lá, na vida boa, e a população trabalhando. Então, esse momento do iluminismo, iluminar a ideia, a razão vai iluminar a sociedade. Mas é o ser humano, não tem mais essa história do teocentrismo, ok? Vai ser o antropocentrismo, é acreditar na possibilidade do ser humano dar conta das suas agonias, ok? Passando, nós vamos ver o iluminismo como uma cultura, como eu já falei para vocês. A Inconfidência Mineira foi influenciada por esses eventos, pela Revolução Francesa e pela independência dos Estados Unidos. A Conjuração Baiana também, e a libertação dos escravos, a proclamação da República. Tudo isso são reflexos do que aconteceu na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, a ideia, o iluminismo, se você acende uma luz,
você acende uma luz, você vê que a luz, ela, em 300 km por segundo, ela ilumina tudo de uma vez aqui. Ou seja, então o iluminismo ele foi iluminando as sociedades, por onde existia ser humano, ele foi iluminando. Olha, essa questão do absolutismo, dessas pessoas estarem monopolizando o poder, está errado. Tem que dividir com a sociedade. O iluminismo tem essa influência política e na epistemologia com o racionalismo e o empirismo, que aqui, não se esqueçam, que é a Revolução Industrial. O empirismo com o racionalismo vai gerar a Revolução Industrial. O que nós temos hoje, por exemplo, de produção em escala, o modelo de Ford e todos esses modelos de produção industrial, de produção em escala, começou aqui na Revolução Industrial. O Estado, ele desemboca, ou seja, ele cria umas inflexões, ou seja, uma mudança de direção. Em vez de ser aquele Estado, o Estado no sentido de poder político, de administrar o bem público, naquele sentido de que só recolhia impostos e não retribuía para a sociedade, um dia a casa cai, como foi o caso da Revolução Francesa, como foi o caso da Revolução para a Independência dos Estados Unidos. Um dia a população pega e não aguenta mais. E aí a filosofia política. Tem um autor iluminista, que é este senhor aqui, o inglês Thomas Hobbes. Para vocês terem uma ideia, Thomas Hobbes escreveu um tratado sobre a mortalidade da alma. Todos nós, cristãos ocidentais, temos como a matriz da imortalidade da alma. A alma é imortal. Mas o Thomas Hobbes criticava o clero, criticava a Igreja Católica, dizendo que ela tinha que sair do poder e deixar para os civis, para os não religiosos cuidarem da política. O padre deveria estar na igreja rezando. E ele escreveu dizendo, olha, esse negócio do padre dizer que a alma é mortal, isso é conversa fiada. Ele diz que se a gente não se comportar, vai para o inferno, que é para a gente ficar na batina dele, ali na aba dele. É por isso, ele faz medo para a gente. Então, quando a gente morre, acaba tudo. E ele não era ateu. Thomas Hobbes não era ateu. Quando a gente morre, acaba tudo. A alma também morre. Então o padre fica dizendo que a gente vai para o céu, para o inferno, que é para ficar mantendo essa igreja católica. E eles querem ficar com poder. Por isso, não fiquem mais submissos à Igreja Católica, porque a alma também morre, é mortal. Não tem essa história de que a gente vai para o inferno, não. Isso de num cunho político, para ver se enfraquecia o poder da Igreja Católica e o Estado se tornasse um Estado laico, civil. Percebe? Ou seja, esse contrato social a que ele se refere seria da sociedade. Deixa a sociedade, que a sociedade toma conta dela. Não precisa do tutor. Não precisa que alguém chegue e diga, não, faça assim, faça assado. É como o Adam Smith, na economia, diz, não precisa que vocês criem leis, regras, não. Deixa que a gente se entende. Nós somos de maior, mais ou menos assim, né? Nós somos de maior, vacinados e tocamos por conta. É mais ou menos isso, ok? Os filósofos, o John Locke vai combater o racionalismo cartesiano, por quê? Porque o René Descartes ele não abdicava, ou seja, ele não negava a substância concreta, mas ele priorizava a substância imaterial, a razão, a matemática, a metafísica. Por isso que o John Locke vai criticar o René Descartes. Ele diz, esse homem é muito doido, ele só pensa que é a razão, que é matemática, a vida é prática. Nós precisamos da vida prática. Ele é o precursor do empirismo. O que é o precursor? Ele é um dos criadores da filosofia empirista. O que é a filosofia empirista? É aquela filosofia que diz que para nós conhecermos, nós precisamos da experiência.
Nós precisamos experimentar. Muito claro para se dizer que esse empirismo aqui é a experimentação da ciência e da tecnologia contemporâneas. É o empirismo. Politicamente ele defendeu a liberdade individual, que é o que nós temos hoje como um dos aspectos da democracia contemporânea. E defendeu a propriedade privada. Por que ele vai defender a propriedade privada? Porque no século XVIII, com o iluminismo, o capitalismo começa a tomar a sua forma. Com a Revolução Industrial, o capitalismo começa a se manifestar, a se sedimentar, a dizer a que veio. Ou seja, o individualismo e a vida privada, a propriedade privada. Eu tenho direito de ter posse. Óbvio, se eu trabalhar honestamente, aí vem a questão da ética novamente. E a liberdade individual. Todos nós somos livres. Uma ova, que nós somos livres. Por quê? Porque a biopolítica, mais uma vez, eu estou colocando isso para vocês, porque essas duas categorias do Foucault são essenciais e elas são muito requisitadas nos exames nacionais, nos exames públicos. É a biopolítica do Foucault e o biopoder. Por quê? Essa conversa de propriedade privada, mas quem faz as regras, você pode, você não pode, é a biopolítica. Quem faz a biopolítica? O Estado. O biopoder, quem é que mantém o poder? O Estado. São as pessoas que são eleitas por nós, que mandam na gente, que fazem lei para nós cumpri-las. Ok? De cunho político, o iluminismo francês, ele vai estar concatenado, ou seja, ele vai dialogar com as mudanças do século XVIII. Com o lema liberdade, igualdade e fraternidade, todos nós somos iguais, todos nós somos livres e nós vivemos fraternalmente. Óbvio que não é assim. É óbvio que a realidade é sempre mais ou menos. Mas é a partir do ideal. Se cria um ideal, nós não vamos atingir todo aquele ideal, como nós imaginávamos, como nós gostaríamos. Mas a partir dessa chamada, dessa fomentação, nós vamos construindo essa nossa liberdade à medida do possível. Ficamos por aqui e na próxima aula eu vou trabalhar com vocês sobre os filósofos iluministas franceses. Obrigado pela atenção, até a próxima.